Então a gente vai começar hoje uma nova série de estudos na escola bíblica e essa série vai ser baseada nesse livro chamado A Sã Doutrina. Então, um estudo doutrinário sobre as palavras básicas da fé cristã. A meu ver, na minha opinião, na verdade, esse é um dos melhores livros que alguém pode ler, certo? Eu acho que ele não é mais produzido. Alguém pode achar em algum sebo, mas se alguém quiser emprestado também, eu posso emprestar depois, tá? E essas palavras que nós vamos falar, palavras fundamentais da fé cristã, são depravação, graça, regeneração, imputação, substituição, arrependimento, redenção, reconciliação, propiciação, justificação, santificação, segurança, predestinação e ressurreição. Ok? Ao ler esse livro e a gente entendendo cada uma dessas palavras, nós vamos ter uma ideia maior e melhor do sacrifício de Cristo por nós. É bom que a gente tenha em mente que o sacrifício de Cristo não foi simplesmente morrer na cruz, mas existe muita coisa envolvida e essas palavras, elas nos ajudam com relação a ter um entendimento maior sobre o que Cristo fez. Não foi simplesmente ir lá num ato de coragem e se entregar, mas existe muita coisa envolvida. Por exemplo, a palavra propiciação. Os irmãos já ouviram falar dessa palavra? O que significa a palavra propiciação? Propiciar. Quem é propício a quem? Quem é propício a quem? Nós somos propícios a Cristo ou Cristo é propício a nós? Cristo é propício a nós. A gente vai estudar quando a gente chegar nessa palavra propiciação, tá bom? A palavra que nós vamos estudar hoje é a palavra depravação. Na verdade, hoje nós vamos falar de duas palavras, depravação e graça, tá? A palavra depravação, vamos pensar na etimologia da palavra, ela se refere a uma corrupção moral, decadência ou desvio dos padrões éticos de comportamento. E esses padrões que são éticos de comportamento, eles são considerados normais e aceitáveis, né? É frequentemente usada para descrever uma condição em que os princípios morais estão gravemente deteriorados. Então, essa é a etimologia da palavra. É interessante que quando a gente pensa na palavra depravação, a gente pensa num cunho sexual até. Fulano é depravado. Mas a gente vai ver, e aí a doutrina se chama doutrina da depravação total, nós vamos ver que isso se refere a toda raça humana. De forma que, ao sair daqui, eu quero que você tenha um conceito de que você é muito mais pecador do que você pensa. Tá certo? Que você é muito pior do que você pensa. Então, se você sair daqui com esse conceito, que você é péssimo, que você é ruim, que você é um nada, que você é um total depravado, então a lição já vai ter surtido efeito. Então, hoje eu quero explorar nessa realidade humana e como isso explica o mundo, né, em que vivemos, tá certo? Existem algumas teorias, quando a gente pensa, quem estudou filosofias, existem algumas filosofias que dizem, primeiro, que o homem é uma tábula rasa. Ele nasce, né, e ele é um papel em branco, e aí conforme as suas ações, conforme as suas atitudes, então vai sendo escrito ali sobre sua vida. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tá? Existe também uma teoria de que o homem, ele ele nasce bom, mas a sociedade, o meio em que ele vive, o corrompe. Tá? Então, nas filosofias, digamos assim, humanas, a gente vai ter essas duas percepções, de que o homem ele nasce
bom ou nasce como uma folha em branco, mas a proporção que o tempo vai passando, a proporção que ele vai tendo convivência com outras pessoas, com a sociedade, que é pecadora, que é má, então ele vai se tornando um ser mau também. É interessante que a perspectiva bíblica, ela é muito mais pessimista do que isso. Porque na perspectiva bíblica, o homem, ele nasce mau. Ele não nasce uma folha em branco, bonitinho, sem pecado, mas ele nasce mau. Então a perspectiva bíblica vai trazer para nós uma realidade muito mais pessimista do que essas filosofias que a gente vê por aí. Então, o que é que a perspectiva bíblica traz para nós com relação à depravação total do homem? Primeiro, é que o homem ele é concebido em pecado, certo? Ele é concebido, ele nasce em pecado. O homem ele nasce incapaz de realizar qualquer coisa que o salve, tá certo? O homem ele é inclinado para o mal. Ele tem uma inclinação para o mal. O homem ele está morto em pecado, em seus delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. O homem ele é escravo do pecado. O homem não tem a graça regeneradora de Cristo. E o homem por si só, ele nem deseja e nem busca a Deus para corrigir as suas naturezas corrompidas, a sua natureza corrompida. Então, a depravação total significa que o homem nasce morto. Todo mundo aqui entende o que significa a palavra morto espiritualmente? O que é que significa a palavra morto espiritualmente? A Bíblia diz que nós nascemos mortos. Morto espiritualmente significa o quê? Separados, afastados de Deus. Então essa é a condição que nós nascemos, tá? Então a depravação total não significa que os homens não são tão maus quanto poderiam ser, e também não significa que o homem perdeu a imagem de Deus. Tá? O homem ainda nasce conforme a imagem de Deus. Ainda possuímos alguma possibilidade, alguma capacidade de fazer o bem, de buscar alguma coisa boa. O homem nasce com isso, mas a sua inclinação vai ser para o pecado, vai ser para as coisas ruins. Então a nossa imagem ela está corrompida pelo pecado. A nossa imagem está corrompida sob o pecado. Então, vamos pensar em alguns versos bíblicos que falam sobre isso, tá? Então, alguém lê para a gente Salmo 51, versículo 5. E outra pessoa leia Salmo 58, versículo 3. Salmo 51, verso 5. Então, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aí é Davi, falando. E ele tinha uma convicção, ele tinha uma percepção de que ele nascera em pecado, assim como todos nós nascemos em pecado. Salmo 58, versículo 3. Desde que nascem as pessoas são mentirosas. Salmo 58, versículo 3 diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falam mentiras. O Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: descreve o coração como... o Jeremias descreve o coração como enganoso mais do que todas as coisas e perverso, e quem o pode conhecer? E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, fala que do coração do homem procedem os maus pensamentos. Então, essa realidade de pecado, essa realidade de depravação total, nós encontramos claramente na Bíblia, e essa é a situação do homem. Então, em resumo, o que seria a doutrina da depravação total? Então, seria o seguinte: é o ensino de que a queda do homem no paraíso, a queda de Adão, quando desobedeceu a Deus, ela afetou toda a sua descendência. Todas as pessoas que nasceram após Adão nascem com a natureza pecaminosa. Irmãos, isso é muito interessante porque quando a gente apresenta isso de uma maneira bíblica e até talvez cronológica, biblicamente, as pessoas passam a ter um entendimento de que todos
nascem pecadores. Ah, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Era pecador. Moisés foi aquele homem que fez grandes coisas. Era pecador. Maria, a mãe de Jesus, nasceu após Adão? Então também era uma pecadora. Então, quando a gente apresenta isso de uma maneira cronológica, biblicamente, mostrando a realidade do que o homem é, a pessoa, quando chega no Novo Testamento, ela já tem uma percepção de que todos nascem pecadores, e aí inclui Maria e todos os santos que alguém pode colocar aí na relação. Todos nascem pecadores, nascem afastados de Deus e carecem, como diz o verso lá em Romanos, carecem da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Não há nenhuma faculdade humana, nada na nossa vida, a gente pode dizer que não foi afetado pelo pecado. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi diretamente afetado pelo pecado. Então, existem algumas correntes teológicas. Nós temos aqui dois personagens. Quem conhece esses dois personagens aqui? Esse aqui quem é? Calvino e Armínio, tá? Mandei eles tirar uma foto lá, eles mandaram um selfie aqui pra gente. E esses dois personagens, eles convergem em algumas coisas, mas chega um ponto que eles vão, então, a divergir. Todos os dois, eles concordam numa coisa. O pecado, todos os homens herdam de Adão. Todos concordam nisso aí, os dois concordam. Então, todos que nasceram após Adão são pecadores. A grande diferença dos dois é o seguinte, é que enquanto um crê na depravação total, o outro crê num grau de degradação, de depravação um pouco menor. Uma depravação, digamos assim, parcial. O que isso faz diferença? Vamos pensar aqui. Enquanto Calvino pensa que o homem é totalmente depravado, e como totalmente depravado, ele não tem condição de buscar a Deus. Ele não tem condição, ele não tem uma tendência de procurar Deus, ele não vai ter uma inclinação de buscar a Deus, ele não vai ter vontade de buscar a Deus. Por quê? Porque ele está morto. Ele está morto, ele está depravado, ele está separado, ele está afastado, ele não tem a mínima condição de buscar a Deus, pela situação que ele é. Tá? Armínio, ele crê que todos nós herdamos o pecado, mas a fé, nós podemos ter a fé, e essa fé vai nos fazer buscar a Deus. Aí claramente vai entrar, e a gente não vai entrar nessa questão aqui, não se preocupem, na questão da predestinação e na questão do livre arbítrio. Eu gostaria apenas de trazer essas duas realidades para vocês. Os dois concordam que o homem nasce pecador. Porém, o outro, um acredita que ele é pecador total, ele não tem condição de chegar, de buscar a Deus. O outro acredita que ele pode ter o elemento fé, e essa fé vai fazer buscar a Deus. O que é que Calvino vai pensar em relação à fé? É de que a fé é produzida por quem? Por Deus. Então Deus escolheu algumas pessoas e a essas pessoas ele deu o elemento fé. Fé em quem? Fé em Cristo, fé no sacrifício de Cristo. Existe também um terceiro teólogo, e esse aí é totalmente herege, que é o Pelágio. Existe uma doutrina pelagiana. E o que é que Pelágio diz com relação a isso? Ele diz que o homem, ele não herda o pecado de Adão. E ele foi muito combatido pelo Santo Agostinho, na época lá, e ele foi até expulso da igreja por trazer essa ideia de que o homem não herda o pecado de Adão. O pecado de Adão afetou somente a ele. Nós pecamos pelas circunstâncias que nos envolvem. E aí traz aquela velha pergunta, né? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Então ele traz essa temática à tona, mas nós entendemos que nós pecamos porque somos pecadores, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa que afetou a toda a humanidade, tá?
Efésios capítulo 2, né, Paulo fala: estando vós mortos em ofensas e pecados, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, aqui dá um retrato bem claro do que nós éramos sem a intervenção de Deus na nossa vida. Então, uma descrição, né, e isso mostra a necessidade de que Deus possa intervir em nosso favor ao nos dar a salvação. Pensando um pouco em alguns exemplos do Velho Testamento, nós temos o exemplo de Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, fala um pouco sobre como a humanidade estava vivendo uma total depravação, a ponto de que Deus decide, então, destruir a sociedade, a humanidade local. Mas Deus poupa quem? Noé e a sua família. Então eu tenho uma tarefa para vocês. Eu gostaria que vocês se dividissem em grupos de 5 pessoas, rapidinho aí, tá bom? 5 pessoas. Eu tenho uma pergunta para vocês responderem. Eu sei que a gente não vai ter muito tempo para isso, mas eu gostaria que vocês pensassem e trouxessem uma solução para nós. Pode ser 6, não tem problema. E trouxessem uma solução para nós. A pergunta é o seguinte: por que Deus, se o homem está morto, se o homem está afastado de Deus, se o homem não tem condição de buscar a Deus, por que Deus poupou a vida de Noé? Essa é a pergunta que eu quero que vocês pensem, e vocês têm 5 minutos para trazer uma resposta, ou pelo menos uma possibilidade de resposta para nós, tá? Exatamente, né? Então, independente da possibilidade de Deus ter escolhido Noé ou não, existe o elemento fé. E isso, quando a Bíblia fala que Noé era justo, a palavra justo traz essa ideia de que ele cria em Deus, em alguma coisa, né? Eu estava falando para a Dani esses dias sobre a questão uma coisa que eu creio, isso não está lá escrito na Bíblia claramente, mas para mim existe uma lógica, é a questão do sangue. A questão do sacrifício de sangue. Então, quando Deus, no Velho Testamento, quando ele não aceita as vestes de Adão e providencia uma outra veste, Deus está estabelecendo um padrão ali. Derramamento de sangue. Quando Deus não aceita a oferta de Caim, mas aceita de Abel, não é porque Abel era bonzinho, não. Mas porque Abel ofereceu o sacrifício da maneira que Deus tinha estabelecido, que era com sacrifício de sangue. Então, pensando na história bíblica e pensando no que Deus estipulou para a salvação só vem mediante a morte de Cristo. Tudo isso aponta para quem? Aponta para Cristo. Tudo isso aponta para Cristo. Então, existia uma maneira de se aproximar de Deus no Velho Testamento, que era através do sacrifício de sangue. Então, não está claro na Bíblia que Noé fazia isso, mas quando ele usa a palavra justo, então pode estar muito ligado a isso, porque Noé fazia exatamente o que Deus queria. Né? E aí, claro, estou tirando a ideia, e claro, pode existir a ideia de que Deus escolheu Noé. Não é isso, mas é que existia um padrão de salvação que Deus estabeleceu desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele fala que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, Deus já estabelece um padrão que permeia toda a palavra de Deus. Então, se eu começo a pensar de que Deus escolheu Noé porque era bonzinho, ou tal, aí isso foge do princípio bíblico da salvação, que a salvação só vem mediante o quê? A Cristo, a tudo que aponta para Cristo. No Velho Testamento, o quê? Todas essas coisas apontavam para Cristo, como diz lá em Hebreus, claramente que tudo isso era um tipo de Cristo. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, é muito claro isso, que o sangue fazia parte desse contexto todo. Então, por que Deus escolheu Noé? Porque Noé era justo. Mas justo por quê? Porque ele teve fé em Deus. E aí, não quero nem pensar agora se Deus que deu a fé para ele, nem pensar nisso, mas eu quero trazer para vocês a temática de que a salvação só vem por meio do sangue de Cristo.
No caso do Velho Testamento, tudo que apontava para o sangue de Cristo. Diga, Tadeu. Exatamente. Ok? Muito bem. Algumas características, então, dessa depravação que a gente tem falado. Em primeiro lugar, o homem, como a gente já falou, o homem não é depravado em partes, mas em todo o seu ser. Então, tudo que envolve a raça humana é depravação total. Tem alguns versos aí que a gente não vai ler por causa do tempo, mas a Bíblia é muito clara com isso. Tá? Nós nascemos em pecado, nascemos afastados de Deus, ou seja, nascemos num estado de depravação total. Segundo lugar, o homem está morto moral e espiritualmente. Aqui a gente já falou sobre a questão da palavra morto. Morto é separação de Deus. Então, quando fala que ele nasce morto, ele está o quê? Separado de Deus, do seu Criador. Em terceiro lugar, o homem natural está sob o poder de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Então, o homem natural, ele nasce sob o poder de Satanás. Tá? Isso é forte, é até pesado a gente falar sobre isso, mas essa é a realidade bíblica. O mundo, ou o homem, aquele que nasce, ele já nasce sob o poder de Satanás. Tá bom? E aí também tem alguns versos que comprovam essa realidade. E por último, a solução só pode vir de Deus. A solução só pode vir de Deus. Então, toda iniciativa de salvação, ela vem de Deus. O homem caiu e Deus providenciou, Deus teve a iniciativa de providenciar o quê? O meio pelo qual o homem se salvasse. E é muito bom a gente pensar sobre isso também, porque só existe um meio de salvação. E a gente tem ouvido muito falar sobre as várias maneiras de se aproximar de Deus. Ou o importante é Deus está vendo o seu coração e você está fazendo de boa intenção, de bom grado, Deus lhe conhece e Deus vai aceitar. Não, existe um ditado que até fala que de boas intenções o inferno está cheio. Então aquela senhorinha que pode sair aqui de Paulo Afonso, de joelhos, e ir lá para Juazeiro do Norte, de joelho, para adorar a Padre Cícero, ela pode ter toda a boa intenção do mundo, ela pode ter o coração mais sincero, mas ela está o quê? Morta espiritualmente. Ela não está buscando a pessoa certa. Então, ela morrendo, ela vai para o inferno. Então, pense nos seus parentes, nos seus amigos agora, que vem à sua cabeça. Então, essas pessoas que não estão buscando a Deus, podem ser boazinhas, podem fazer coisas boas, podem ter boas intenções, mas elas estão caminhando para o inferno, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre a questão da depravação? Alguma dúvida de que nós nascemos totalmente depravados e afastados de Deus? Não, né? Muito bem, mas aí vem a segunda palavra, que é a graça de Deus. E uma palavra de esperança, Dani, né? Então, a graça de Deus. Então, a graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. A graça é a resposta de Deus à necessidade do homem. Eu quero recapitular a situação do homem. O homem é possuidor de uma natureza pecaminosa, ele está debaixo da maldição, ele está morto espiritualmente, ele está vivendo em um mundo dominado por Satanás, e a graça de Deus vem como essa resposta para esse homem que está totalmente perdido. Está totalmente perdido. A doutrina da graça ela pode ser definida como a intervenção divina, ou seja, a intervenção de Deus na vida dos seres humanos, concedendo benefícios e bênçãos que transcendem suas próprias capacidades naturais. E, claro, quando a gente fala de benefícios e bênçãos, estamos falando do maior benefício, que é a salvação. A graça ela deve ser vista como um dom gratuito de Deus. Então, o homem ele é incapaz de buscar a Deus, o homem é incapaz de fazer alguma coisa para se salvar, e então entra o elemento graça de Deus. Tem esse verso que fala assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude
no momento da necessidade. Desse verso a gente conta 3 conceitos, né, de graça. Né? Primeiro, que ela vem do trono, né, vem do trono da graça de Deus. Segundo, que a gente pode buscar a Deus confiadamente, ou outros versos falam ousadamente. Né? E segundo, que Deus é bondoso e Ele está disposto a nos atender pela sua graça. Vamos pensar em algumas situações da graça de Deus que passam por toda a Bíblia, tá? Então, Adão ele foi criado num ambiente perfeito. Isso foi graça de Deus, tá? Adão pecou e imediatamente Deus ali faz a promessa do libertador, de alguém que salvaria a humanidade da situação que Adão deixou o homem, de afastamento de Deus. Então, a promessa do libertador é graça de Deus, tá? Adão fora do Éden. Adão foi expulso do jardim. A propósito, por que Adão foi expulso do jardim? Quem lembra? Para não comer da árvore da vida. Isso foi graça de Deus. Imagine aí Adão vivendo eternamente, perdido, e com as consequências, com as doenças e com tudo que ia vir sobre sua vida, né, sendo um ser eterno. Então, foi graça da morte, de certa forma, também é graça de Deus. Né? Então, a graça de Deus também está em Deus salvar Noé, porque Noé era um homem justo. No chamado de Abraão, quando Deus ali estabelece que a partir de Abraão ia formar um povo, não era nem um povo, não existia nenhum povo, mas a partir da pessoa de Abraão, ou de Abraão na época, Deus estabelece que a partir dele criaria um povo. E aí, para mim, o mistério, talvez o maior mistério nessa situação toda, é justamente o Abraão, porque Abraão nem crente era. Abraão era um homem idólatra. E a partir de Abraão, Deus, que era um homem idólatra, Deus resolve criar o seu povo. Então, na libertação do povo ali, da libertação do povo de Israel, nas pragas, nas situações que ocorreram, tudo isso foi graça de Deus, né? Na habitação de Deus no meio do seu povo, através do tabernáculo. Então, o próprio Deus estava habitando com o seu povo, isso era graça de Deus. Ao livrar dos cativeiros, os muitos cativeiros que o povo teve ao longo da história de Israel, a gente vê que isso também foi graça de Deus. Ao enviar os seus profetas, né, os juízes, né, nas curas, ao descer o Espírito Santo, aqui já no Novo Testamento, quando a gente vê que Deus, da mesma forma que Deus habitou no meio do seu povo, ali no Velho Testamento, através do Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, habita em nós. Então, isso é graça de Deus. E também na promessa da vinda de Cristo. A gente tem certeza de que, apesar das dificuldades, das situações difíceis que a gente passa aqui, a gente vai viver dias melhores, porque nós vamos morar com Cristo. Então, isso também é graça de Deus. Versículo aqui de Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E em Romanos 3, versículo 24, fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui nesses versos, claramente a gente vê que a graça de Deus é de graça. Né? É de graça. E a graça de Deus não é só perdão de pecados, mas também é viver uma vida transformada. A graça também de Deus nos habilita a viver uma vida transformada e de busca dessa santificação. Tá? Então, vamos voltar aqui nas correntes teológicas. O que é que esses dois homens falavam a respeito da graça de Deus? Então, partindo do princípio de que Calvino entendia que o homem era depravado totalmente e ele não conseguia se aproximar de Deus, ele não tinha essa percepção de Deus, então ele apresenta o conceito da graça irrecusável, digamos assim. Então, quando Deus chega para Daniele e escolhe Daniele, então ele joga a graça sobre Daniele e essa graça é irrecusável. Ela vai aceitar, de qualquer jeito. Tá? Já Armínio traz a ideia de que a graça depende da minha vontade, de eu aceitar essa graça ou não. Eu entendo que Cristo morreu,
Eu entendo que houve um sacrifício, mas eu não quero, não é para mim, então isso depende da minha vontade. Então isso entra aí a questão do livre-arbítrio que a pessoa tem de escolher a Cristo ou não escolher a Cristo. Então, enquanto um crê na ideia da graça irresistível, o outro traz o conceito de que eu posso querer ou não essa graça, tá? Mas os dois acreditam na graça de Deus e principalmente na graça que traz salvação, tá bom? Algumas características, então, da graça de Deus. Primeiro, ela é manifestada. Então, alguém lê para a gente Tito 2, versículo 11, outro Romanos 3, 24 e um outro Romanos 5, 20. Então, ela se manifestou, ela é manifestada a todos os homens, tá? Romanos 3, 24. Então, somos justificados pela graça de Deus, tá? E Romanos 5, 20, isso, existe um verso que fala que superabundou a graça de Deus, né? Então, mostra claramente que a gente estava vivendo sob o domínio do pecado, mas a graça de Deus, ela superabundou a isso, ela ultrapassou a isso, e a situação que a gente estava de morto, pela graça de Deus, a gente agora está numa situação de vivos para Deus, tá? Então a graça de Deus, ela é manifestada sobre toda a humanidade. Segundo, o crente deve viver debaixo da graça de Deus. Romanos 6,14. Então, a ideia é justamente essa, é trazer aquela questão da lei e da graça. Por quê? Porque quando nos tornamos crentes, quando recebemos a graça de Deus, a gente não deve mais viver sob a lei. A gente estudou tanto isso até na coinonia, né, sobre a questão a ideia de hoje é o quê? Na verdade é uma ideia antiga que hoje continua. Você tem a graça de Deus, mas você precisa fazer certas coisas também. É o Cristo mais, né? Você aceita Cristo, mas você precisa fazer, você precisa vestir saia, as mulheres precisam vestir saia lá embaixo, precisam vestir o cabelo longo, precisam estar na igreja todos os dias. Então é Cristo mais. Então a ideia é o quê aqui? Que o crente ele não vive mais sob a lei. Ele vive sob a graça de Deus. Claro que a gente vai lá para Gálatas, né, que fala assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então Paulo fala essa pergunta, por quê? Porque os crentes ali já foram para um outro lado. Eles pensavam o seguinte, não, nós temos a graça de Deus, então a gente pode fazer qualquer coisa porque Deus vai e nos perdoa. Aí ele próprio responde, de modo nenhum. De modo nenhum. Então, se você tem a graça de Deus, viva debaixo da graça de Deus. E é muito interessante como a gente, né, como os crentes, como a religião protestante, ela impõe, né, para as pessoas certas regras que não são bíblicas às vezes, né? São regras criadas pelo homem. Para você ser um crente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Então, isso é lei. E o crente deve viver o quê? Sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Eu lembro quando lá em Itabuna, quando as pessoas se convertiam, existia uma relação de coisas que a partir dali eles não podiam fazer mais. Então eram chamados, né? Então recebia o cartãozinho da decisão que tinha feito, orava por aquela pessoa e tinha aquelas orientações. Então a partir de hoje a mulher não veste mais calça, você não fuma, você não bebe, você não faz isso, você não faz aquilo. Então existia uma série de regras que precisavam ser obedecidas para testificar de que ele era crente. Isso é lei. E não estou dizendo que tem coisas que a gente a questão não é essa. Mas a partir do momento que eu coloco a graça mais a lei, então o meu evangelho está sendo deturpado, ele não está sendo claro. Então eu preciso viver não debaixo da lei, ainda que eu precise cumprir várias coisas da lei, mas eu preciso viver debaixo da graça de Deus. Diga, Beto. Eu, porém, vos digo, né? Esse eu, porém, vos digo abriu o leque assim, de possibilidades, porque o povo judeu tinha um conceito do que era pecado. E Jesus falou, não, pecado não é só isso, é isso aqui tudo. Ele abriu esse leque, né? E é claro que o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. E a graça de Deus também nos ajuda, é o que a gente vai falar agora também, né? Que é o terceiro ponto. A graça, na verdade, seria o quarto ponto, mas aqui o terceiro fala, a graça supre a necessidade dos crentes. A gente já leu esse versículo, né, de Hebreus capítulo 4, 16, que podemos nos achegar com ousadia ao trono da graça, em oração. E aí o texto fala que Deus está disposto
a atender a nossa oração, ao nosso pedido. Então, ele realmente, a graça de Deus, supre a necessidade dos crentes. E por último, não se mistura graça com lei. Foi o texto que a gente já leu em Romanos 4, versículos 13 a 16, também fala isso. Já pensou, irmão, se a salvação dependesse 99% de Deus e 1% da gente? Estávamos perdidos. Então, isso, seria 0,0,0,0 alguma coisa, 1% e um lá no final. Ainda assim, a gente não conseguiria a salvação. E a gente consegue a salvação pela graça de Deus, que é um favor imerecido, que é totalmente gratuito e não depende de nada do que eu faça. Diga, Patrick. 100% graça, 100% graça. E a gente precisa ser agradecido. Então é isso que a gente era, né? Onde a gente estava. E eu gosto desse vídeo porque mostra que Cristo desceu, né? Até o fundo, até o buraco para nos salvar. Ele é como se ele se tornasse ali não depravado, né? Porque Cristo não seria, mas ele chega até onde nós chegamos para nos trazer de volta, né? Até Deus. Então, que a gente possa ser grato, que a gente possa lembrar da situação que a gente era e da situação que a gente é hoje, salvos pela graça de Deus. Amém? Então, vamos orar. Qualquer irmão voluntário, então possa orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo. Na semana que vem, nós vamos falar sobre mais duas palavras, regeneração e imputação, tá bom? Então, qualquer irmão voluntário encerra esse tempo com oração.